A possibilidade de realizar inventários, partilha de bens e divórcios consensuais em cartório, sem a presença de um juiz, está valendo desde 20 de agosto, terça-feira agora, quando o Conselho Nacional de Justiça passou a autorizar esses tipos de procedimentos. E mesmo que tenham partes com menos de 18 anos ou incapazes. Ou seja, uma novidade que deve facilitar bastante a tramitação desses processos. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o advogado especialista em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, André Andrade, conosco mais uma vez aqui no Issa Bahia. Sempre um prazer recebê-lo, André. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Jefferson, Laís, Paulinho e todo mundo que está em casa, está ouvindo, está no carro. Esse programa maravilhoso, um prazer estar aqui de novo. Prazer todo nosso. Essa possibilidade de realizar inventários, divórcios consensuais em cartório, mesmo nos casos com menores ou incapazes, sem a intervenção de um juiz, André, está sendo vista como uma novidade que deve facilitar a tramitação dos processos. Agora, isso não pode ser visto também como uma flexibilização excessiva da justiça, colocando em risco os direitos das partes mais vulneráveis? Excelente pergunta. E você que está ouvindo, isso pode parecer uma coisa muito distante, mas essa é uma notícia que muda bastante a nossa realidade da justiça, porque você pega um processo antes que tem que ser judicial, em especial quando a gente fala em inventário. Alguém já teve, quem está ouvindo, já teve que passar por um inventário? Demora demais. É horrível, gente. Eu sento para fazer uma reunião sobre inventário, eu já falo, ó, eu fico triste porque eu vou dar mais notícias. Porque demora, é caro, é complicado. Mas quando a gente consegue fazer isso no cartório, a gente consegue dar uma agilidade muito grande. Mas a sua preocupação ela é essencial. Da gente não avançar demais e desproteger, por exemplo, ali, crianças, menores. Mas houve uma preocupação quando o CNJ foi fazer isso. Isso é bem relevante. Não é simplesmente você chegar no cartório ali e fazer de qualquer jeito. Porque isso passa por uma análise do próprio notário ali, que costumam ser, inclusive, mais atentos do que o próprio judiciário, assim, na prática. Vou dar um exemplo prático. Quando eu vou fazer uma ação no judiciário, no inventário, eu junto os documentos desatualizados. Eu pego o documento que eu tenho ali antigo, vou e faço. No cartório não, ele exige que eu tire todas as certidões atualizadas, eles olham tudo com muito, muito cuidado. E para você fazer esse inventário no cartório, você vai ser obrigado a manter ali a divisão no mínimo do que seria dentro da lei. No quinhão que essa criança, que esse adolescente, que esse incapaz, né? Ele teria já pela lei, e não só. Isso vai passar pelo crivo do notário, que são pessoas extremamente capacitadas. Isso vai para o Ministério Público validar. Se o Ministério Público entender que há qualquer injustiça, ele vai remeter para o Judiciário. Então, com isso, a gente tem um avanço muito importante. E, curiosamente, Jefferson, eu fui olhar, porque não sei se vocês que estão ouvindo sabem, mas a gente tem um projeto de novo Código Civil. Inclusive, a área de família foi feita pelo meu professor, meu orientador, uma pessoa que rasgou todos os elogios possíveis, Pablo Stose, professor da UFBA aqui. Ele ficou responsável pela Comissão de Direito de Família. E eu fui conferir, inclusive, hoje antes, eu fui, poxa, deixa eu dar uma olhada como tá isso, porque ainda não tive tempo de olhar todos os artigos. Porque haveria um problema. Eu estava conversando com minha noiva, não é? Há um problema se o CNJ avança nisso, mais do que o projeto de Código Civil, que foi um projeto que não se noticiou talvez tanto, mas passou pelo Senado, passou por comissões públicas, passou por um escrutínio muito grande, né? Então ele efetivamente representa o que a gente tem hoje como um entendimento da sociedade, que é o mais devido. E nele já se traz essa regra específica, né, justamente de você ter essa mesma normativa, de você poder fazer isso no cartório, obviamente, reservando ali os direitos de quem tem que ser protegido. Você citou, mas eu queria que deixasse mais claro, a participação do Ministério Público nesse processo, nessa história toda. Ou seja, como é que fica o Ministério Público na proteção exatamente dessas partes mais vulneráveis, menores de idade, incapazes, e de forma que isso não se torne meramente um acompanhamento protocolar, não é? Vamos lá. Uma das grandes barreiras que a gente vai ter é a primeira barreira do próprio notário. Pode parecer besteira, mas assim, o tabelião, quando ele vai fazer isso, ele
para fazer esse inventário, ele vai precisar garantir que existe ali um quinhão igualitário, né? A parte ideal que seria desse menor. Então, muito provavelmente, assim, 99,9% dessas escrituras públicas que vão chegar no Ministério Público vão chegar já bem ajustadas, porque esse notário ele tem uma responsabilidade muito grande, inclusive tem uma responsabilização civil depois de uma ação que ele tenha que pagar esse prejuízo, porque ele deveria ter verificado isso. Então eles costumam ser muito criteriosos com isso. E o Ministério Público, ele tem ali, assim, a gente tem que ser sincero, eu não tenho como garantir, é que nem eu falo pro meu cliente, olha, a lei diz lá, o homem não pode bater na esposa. Mas se seu marido é agressivo e ele vai levantar a mão pra você, o juiz não vai se materializar ali, né, em toda a sua pose, segurar a mão e garantir o direito. O direito, ele depende ali de questões humanas. Então, obviamente, poderia haver, teoricamente, poderia você ter um notário que não olha isso com atenção e um Ministério Público que não lê simplesmente a prova. Teoricamente poderia. Só que isso não muda a sistemática que a gente tem hoje. Porque na sistemática que eu tenho hoje, eu tenho um juiz que vai analisar isso numa vara hiperlotada, que muito provavelmente vai colocar o estagiário para ler isso, vai mandar para o Ministério Público, que pode fazer uma análise, digamos assim, não adequada de qualquer forma, não é? Então, eu arrisco dizer, Jefferson, que essa análise desse inventário vai ser muito mais criteriosa do que seria pelo judiciário. Agora, deixa eu te perguntar também, uma leitura que a gente poderia, sei lá, imaginar a partir dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, não é? De autorizar partilha de bens, inventários, divórcios consensuais sem a presença de um juiz. O que estaria por trás dessa decisão, André? Uma vontade de desafogar o judiciário ou teria, isso eu estou te perguntando, porque eu li algo a respeito, um movimento que poderia enfraquecer a atuação da justiça nos direitos das famílias? Eu discordo. Eu acho que a gente vê realmente muitas movimentações que a gente pode discordar, mas nesse caso eu percebo uma genuína vontade de resolver. Jefferson, nós que trabalhamos com o direito e com a justiça, a gente vê situações terríveis, e por mais que a gente tente se blindar, é muito triste você ver, por exemplo, um caso simples em que você tem, por exemplo, ali mãe e filhos, não é, que já perderam uma pessoa, já perderam um ente querido, verem seus bens bloqueados, tendo que pagar mais contas, e você vê essa família se empobrecendo, às vezes ali, durante 2 anos para você ter uma ação, que você ainda tem que pagar imposto, quando isso poderia ser resolvido em alguns poucos meses. Então, isso, querendo ou não, incomoda. Então, para mim, esse movimento ele vem de uma genuína vontade de tentar resolver esse problema. E de desafogar a justiça, então. Não necessariamente, porque assim, desafogar a justiça, a gente pode ir até para um lado que às vezes a justiça quer desafogar a justiça de uma forma não muito correta. Que é o quê? Eles não querem julgar os casos. Então eles têm... Não vou ser hipócrita. Existem decisões da justiça que eles fazem questões que não são pensadas no bem das pessoas. São pensadas simplesmente em desafogar aquilo ali. Nesse caso, eu vejo... Tudo que a iniciativa não foi uma iniciativa do judiciário. Essa iniciativa ela veio do IBDFAN, não é? Que majoritariamente ele tem muitos advogados, enfim. Então, é uma iniciativa muito geral que a gente vê um problema que a gente quer resolver. Então, eu não vejo hoje um malefício. Até porque, veja bem, gente, isso é muito importante. Você pode escolher, viu? Se você quiser ir para o judiciário, você pode. Ninguém vai ser obrigado a ir para o cartório. Inclusive, isso tem que ser consensual. Se qualquer dos herdeiros não aceitar, esse processo não vai para frente. Então, a gente amplia a possibilidade de escolhas, porque pode ser que em um momento, inclusive isso é muito interessante, tem casos em que eu, como advogado, acho mais simples ir para o judiciário do que ir para o cartório, por algumas situações específicas. E eu posso fazer isso muito naturalmente, é uma escolha da pessoa. André, estamos aqui conversando com André Andrade, que é advogado especialista em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, sobre essa decisão do Conselho Nacional de Justiça de permitir a realização de inventários, partilha de bens, divórcios consensuais em cartório, sem a participação, a presença de um juiz. Como é que fica o papel do advogado nessa história, André? A necessidade de um advogado permanece, mas agora
com menor intervenção judicial? Não muda muito, Jefferson, porque assim, veja o que acontece. Você ainda precisa de um advogado e ele é essencial para garantir que tudo seja feito de uma forma correta, né? Inclusive tendo uma responsabilidade sobre aquilo ali que ele está orientando. E para mim, enquanto advogado, não muda tanto essa atuação. Não aumenta a pressão sobre os advogados para garantir que todos os interesses sejam devidamente representados, sem o respaldo de uma decisão judicial? Na realidade, eu não vejo hoje. Eu entendo essa preocupação, mas quando você vai na prática ali num cartório, e aí eu não sei a realidade de todos os cartórios no Brasil, mas eu posso dizer assim, vou dar um exemplo, claro, vou fazer um elogio. O 12º de notas, aqui de Salvador, onde eu normalmente faço minhas escrituras, tem uma análise, no geral, muito mais detida, muito mais cuidadosa do que o judiciário. Porque se gasta muito mais tempo para fazer essa análise. Mas não tenha dúvida, tanto que às vezes é mais fácil ir para o judiciário, porque no judiciário, muitas vezes, por exemplo, é mais simples eu fazer um inventário em que eu não tenho um imóvel regular. Às vezes o cartório vai dizer, não, quero esse imóvel completamente regular para poder fazer tudo. Então, enquanto advogado, eu não sinto a pressão, até porque, veja bem, é algo natural, né? Você lidar ali com um caso é algo natural e, assim, quando a gente fala desses interesses, eles são muito difíceis no lado humano. Quem já tem uma história de um inventário, né? É aquela velha história da família brigando por uma nesguinha, por um copo. Isso é difícil na relação humana. No direito é muito simples. No direito eu vou ter um bem ali, eu vou ter um percentual que cada um tem direito àquele bem. Isso é algo muito objetivo, entendeu, Jefferson? Que nem sempre leva a uma grande discussão. E além do mais, caso haja uma discussão de direitos ali, você não vai ter um consenso. A gente já parte por esse ponto, né? E aí você vai para o judiciário, para o juiz decidir. E assim, gente, se vocês forem passar por um inventário, façam um acordo. Porque um inventário litigioso, que tem briga, né, digamos assim, é muito natural que ele demore mais de 10, 20 anos. O quê? É muito natural. Eu vou dar um exemplo 10, 20 anos? Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha. Aí os herdeiros já morreram. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que me procurou essa semana para eu assumir um inventário de 32 anos. Caramba. E assim, eu vou ter que praticamente começar ele do zero. Não é um inventário de 32 anos que tá acabando assim. Não. Já me procuraram inventários também de 20 anos que estavam no início. No início. Quer dizer, essa facilidade agora de recorrer aos cartórios para fazer inventário, desde que seja consensual, não é? Desde que seja consensual. Porque se for litigioso, tem que ter um juiz no meio, né? Aí senta e espera. Agora, André, você estava elogiando aí os notários, os cartórios de uma forma geral. Agora, se a gente levar em conta as diferenças regionais, a própria infraestrutura dos cartórios, Bahia fora, vamos falar só de Bahia, será que a gente não se depara com alguma justiça desigual, não? Veja bem, Jefferson, é possível, mas é improvável. Por quê? Porque quando você pega um notário hoje, ele é uma pessoa que passou por um concurso muito difícil, porque ele ganhou muito dinheiro também. Então, e tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo. Porque é diferente do juiz. Se o juiz fizer uma decisão que não for correta, ele não paga isso do bolso dele. Ele não tem uma responsabilidade. Vamos recorrer e pronto. Esse tabelião, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo ali que pode recair sobre o bolso dele. E além do mais, aí a gente vai ter um consenso. Dentro desse consenso, ou tem duas pessoas grandinhas, que aí a gente não pode também dizer, eu fiz um acordo que eu não gostei. Tá, mas você é grande, você é maior de idade, você fez o que você podia fazer. Alguém te enganou, entra com processo. Mas se alguém te enganou, muito provavelmente vai ter sido o advogado, não o tabelião. Porque quem tem que levar isso é o advogado pra lá. A minha preocupação é quando tem alguém, um menor de idade, alguém ali que teoricamente não pode falar por si. E para isso eu tenho o mesmo mecanismo que eu tenho no judiciário, que é o mecanismo do Ministério Público. Porque quem tem que olhar os interesses da coletividade, dos incapazes, o Ministério Público. E aí, se o Ministério Público não agir bem, aí pode acontecer
tanto no cartório quanto na justiça, mas, num geral, eles olham esse tipo de situação com atenção. E, no geral, você vê com bons olhos essa mudança? Vejo com muito bons olhos. Olha que o advogado adora reclamar, tá bom? O advogado, ele gosta, a gente gosta, eu sou brasileiro, o brasileiro gosta de reclamar, mas é uma medida muito positiva mesmo. Maravilha. André Andrade, advogado e especialista em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, dando mais uma aula para nós aqui, sempre muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, André. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigado, bom dia. E para quem ficou curioso, para saber um pouquinho mais sobre o assunto, tiver uma dúvida, pode ir lá no meu Instagram, é bem fácil, é advogado André Andrade. E espero poder voltar aqui, é um prazer estar com essa equipe maravilhosa. Vai voltar, tenha certeza. Aguarde. Valeu, André, um abraço. 7h50 na Tarde FM.